Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre os pronomes relativos. Para que eles existem no mundo? Bom, os pronomes relativos, assim como vários outros pronomes, têm a função de ajudar na coesão do texto. E mais do que isso, eles evitam a repetição de termos já na frase. Então, nós temos termos semelhantes, iguais, e para não ter essa repetição de termos, uma das nossas alternativas é usar o pronome relativo. Mas como que ele funciona? Bom, ele funciona sendo variável ou invariável. O que isso significa? Significa que, quando ele é variável, ele tem uma dependência, em regra, com o termo que ele está substituindo. Se o termo que ele está substituindo é feminino, a gente precisa variar aqui para o feminino. Então, no lugar de o qual, a gente vai colocar a qual, certo? E se eu tenho aí o plural, eu também vou precisar variar e vai ficar os quais ou as quais. Então, dependendo do termo que ele está se referindo, que ele está evitando a repetição, a gente vai trabalhar com essa variação. Tranquilo? Nós temos aqui o qual funcionando tanto para pessoa como coisas, o que também tanto para pessoa como coisas, o quem funcionando como para pessoas ou para objetos personificados. Então, quando a gente trabalha com um animal, por exemplo, se a gente estiver personificando esse animal, a gente pode usar o quem, certo? O onde, para evitar a repetição de informações de lugar, o como, de modo, e o quando, de tempo. O cujo, ele é um caso à parte. Primeiro, porque ele é um pronome que já está caindo em desuso, e segundo, que ele ele dá uma ideia de posse. Então, ele não vem só para substituir o termo, ele vem com uma informação extra de posse, certo? Além disso, ele não concorda com o termo que ele está substituindo, como a gente acabou de falar aqui no o qual, né? Ele vai concordar com o termo posterior, com aquilo que vem depois. Então, por exemplo, quando eu tenho o dicionário cuja capa é vermelha, é meu. Bom, eu tenho aí o dicionário cuja capa. Por que cuja capa? Eu não estou evitando a repetição da palavra o dicionário. O dicionário tem a capa e o dicionário é vermelho. Sim, então a parte que a gente tem aí de repetição é a palavra o dicionário. Só que como a gente tem uma ideia aí de posse, a gente coloca o cuja concordando com o termo subsequente dele, posterior a ele. Então, capa é feminino, por isso que a gente vai usar cuja. E atenção também, cuja nunca tem artigo, certo? A gente não vai falar cuja a capa. Isso é o desvio gramatical, tranquilo? Então, o cujo, apesar de ser um termo em desuso, ele tem todo aí uma questão especial. Já os invariáveis, eles são assim para sempre, tá? Então, eu tenho o que, o quem, onde, como e quando. Mas é só a gente colocar esses termos? Não. A gente sempre precisa lembrar da preposição. Por quê? Muitas vezes nós fazemos frases em que nós tiramos uma repetição de palavras de um lugar onde tem a preposição. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ignorar aquela preposição? Não, de um jeito nenhum. A gente precisa colocar essa preposição antes do pronome, do nosso pronome relativo, certo? Então, vamos aqui para o exemplo. Eu vou para um lugar, o lugar é lindo. Bom, nós temos aí a repetição da palavra lugar, certo? Lugar, lugar. Nós temos aqui um pronome invariável que trata de lugar, que é o onde. Então, nós vamos substituir uma dessas palavras lugar para onde, certo? Mas eu posso substituir isso de forma inconsequente? Não, eu preciso analisar que eu vou para um lugar. E como eu tenho esse para, essa preposição, ela precisa continuar existindo. Ela tem ali uma função dela, certo? Então, quando eu coloco o meu pronome relativo, eu preciso falar o lugar para, é a minha preposição, onde, que é o meu pronome relativo, evitando a ideia de lugar, eu vou é lindo. E aí você pode me perguntar, Vanessa, é a única forma de você substituir o lugar? Não, não é a única forma. Até porque a gente acabou de falar que o que, ele também é
ele também é uma ideia de, o que também me pode ser usado como um lugar, ele é um termo universal, certo? Eu posso então usar o lugar para que eu vou, certo? Então, você consegue substituir os pronomes relativos, sim, mas a nossa preposição, ela continua existindo. Então, por favor, prestem atenção na hora de fazer essa substituição por conta da nossa preposição, certo? Gente, por hoje é só e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!